Olá pessoal, mais uma vez por aqui, professor Oscar, na Oscar Cursos, nosso projeto 3 em 30, 3 meses de estudos em 30 dias através de resolução de questões e trabalhando aí para que você consiga olhar os principais temas de cada matéria, as principais matérias, eu, professor Abacuque, professor Diogo e professor Paulo Peixoto, tá certo? Estamos trabalhando e selecionamos sempre, a cada aula, 2 questões a respeito de um assunto que nós entendemos muito importante para você. E hoje eu separei 2 questões de legislação penal especial. Vamos trabalhar as 2 questões a respeito da Lei de Execução Penal, da LEP, tá certo? É bem importante que você saiba, não somente para o exame da OAB, como se você for prestar posteriormente concursos públicos e se for exercer a advocacia ou qualquer outra carreira dentro do direito criminal, terá acesso a essa matéria. Então é muito importante que você, assim como as outras matérias, tenha conhecimento através da leitura sistemática do texto de lei, beleza? Sem perda de tempo, vamos para o nosso material que eu separei aqui para vocês. Questões comentadas. Opa, abri a pasta errada. Muito bem, agora está correto. Comentadas de legislação penal especial. Primeira questão, né, como eu disse para vocês, que fala sobre a LEP, Lei 7.210 de 84. Essa questão que nós faremos a primeira leitura caiu no exame 27, tá certo? Do exame de ordem unificado. Vamos lá. Vanessa cumpre pena em regime semiaberto em razão de segunda condenação definitiva por crime de tráfico armado. Durante o cumprimento, após preencher o requisito objetivo, requer ao juízo da execução, por meio de seu advogado, a progressão para o regime aberto. Considerando as peculiaridades do caso, a reincidência específica, o emprego de arma, o magistrado, em decisão fundamentada, entende por exigir a realização de exame criminológico. Com o resultado, o magistrado competente concedeu a progressão de regime, mas determinou que Vanessa comparecesse em juízo, quando determinado, para informar e justificar suas atividades. Que não se ausentasse sem autorização judicial da cidade onde reside e que prestasse, durante o período restante de cumprimento de pena, serviços à comunidade. Intimada a decisão, considerando as informações expostas, poderá a defesa técnica de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução, alegando que... Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer com vocês aqui uma análise sobre. Veja, a Vanessa já estava cumprindo pena no regime semiaberto. Vocês sabem que existem 2 requisitos para a progressão para o regime menos gravoso. O requisito objetivo, que é o cumprimento do lapso temporal exigido em lei. E o requisito subjetivo é o comportamento carcerário satisfatório, ter um bom comportamento carcerário, tá certo? Quando essas 2 condições se encontram, o apenado faz jus a progredir para o regime mais leve. E o exame criminológico? O exame criminológico, ele não é automático, ele não é obrigatório, mas o magistrado pode entender que, diante da situação na qual ela foi condenada, seria o caso de ser submetido ao exame criminológico? Sim. E ela fez esse exame. E com o resultado do exame, o juiz falou, eu acho melhor eu colocar algumas condições especiais para ela. Ou seja, existem aquelas condições padrão, que são padronizadas, né, descritas na lei, para pessoas que progridem para o regime aberto com relação à proibição de frequentar determinados locais, não se envolver em novos fatos delituosos, não estar na rua depois de determinado horário, depois de 8 dias, não se ausentar sem autorização judicial da comarca onde comprovou que reside, enfim. Essas são as questões básicas. Mas nesse caso, o juiz, depois do exame criminológico, falou, bom,
pelo resultado que eu vi aqui, eu acho melhor colocar algumas condições especiais para a Vanessa e que eu vou escolher. E foi isso que ele fez. Voltando aqui, ele colocou... Ele determinou que ela fosse em juízo, quando fosse determinado, dependente de ser periódico. Quando ele chamar, tem que ir. Informar e justificar suas atividades para comprovar que ela estava exercendo atividades lícitas, que não se ausentasse sem autorização judicial da cidade onde reside. Ou seja, não é questão de acima de 8 dias. Não pode sair da cidade sem que o juiz autorize. Não importa se a cidade é uma cidade vizinha. Não pode extrapolar os limites municipais. Tá certo? E tem que prestar também serviços à comunidade. Foi o que ele escolheu para ela cumprir. E aí ela procura você que está me assistindo já como advogado, e aí ela pede que você tome providência, que ela não gostou dessas determinações especiais para ela. E qual que é a alternativa que você vai escolher que beneficie a Vanessa? Vamos lá. Você vai falar o que para ela? Letra A. A lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei. É verdade isso? Antes de continuar as questões, eu quero ler com vocês as duas questões que tratam a respeito disso, tá? Primeiramente, eu quero ler com vocês o artigo 36 do Código Penal, que fala sobre o regime aberto. Diz o seguinte: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Esse é o padrão, certo? E fala ali nos parágrafos 1º, 2º, sobre as condições da transferência do preso do semiaberto para o aberto, da vigilância, que ele tem que trabalhar, frequentar curso ou fazer outra atividade autorizada, enfim. Isso é o padrão. Mas vamos ver o que fala a nossa legislação penal especial, que é a LEP nesse caso. No artigo 115 da Lei de Execução Penal, se você tiver aí, abra para você fazer a leitura. Artigo 115. Diz assim: o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1º, permanecer no local em que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2º, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. 4, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Olha só que interessante. Voltando aqui para a nossa questão. Veja. Letra A. A lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei? Não, não é verdade. Não é verdade. Nós acabamos de ler aqui no artigo 115 que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto. Isso além, sem prejuízo das outras condições que eu acabei de ler. Ou seja, o juiz pode estabelecer todas aquelas e ainda colocar algumas questões peculiares, algumas questões especiais para o caso, de acordo com a peculiaridade. Tá certo? Então a letra A não está correta. Muito bem. Letra B. Poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, mas não prestação de serviços à comunidade. Essa está correta. Nós acabamos de ler. Olha só. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Aqui não fala da prestação de serviço à comunidade. E você deve estar pensando, Oscar, mas se no caput do artigo fala que o juiz poderá estabelecer condições especiais de acordo com a situação peculiar, por que não a prestação de serviços à comunidade? Sabe por quê? A prestação de serviços à comunidade é pena. Lembra dos tipos de pena?
penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, penas pecuniárias. Lembra disso? Quando a pessoa preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o juiz, ao dosar, ao aplicar a dosimetria da pena, o que o juiz faz? Ele pode substituir a pena privativa de liberdade, cadeia, digamos assim, por penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade. Ou seja, a prestação de serviços à comunidade é consistente da pena lá na substituição. Então não é possível que a pessoa cumpra os requisitos do artigo 36, genéricos do Código Penal, quando for o regime aberto, mais as condições especiais que o juiz entender necessário, ok, a LEP autoriza isso, e mais prestação de serviço à comunidade. Seria como se ela tivesse sendo punida duplamente. Então, veja, a letra B está correta. Podem ser fixadas condições especiais não previstas em lei? Sim, acabamos de ler. Mas não prestação de serviços à comunidade. Letra B está correta. Letra C. Não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar da cidade em que reside sem autorização judicial. Acabamos de ler também no artigo 115, inciso 3º. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Certo? E letra D. A decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência de exame criminológico para a progressão do regime, ainda que em decisão fundamentada. Pelo contrário, a única exigência legal é que o juiz da execução, quando entender que seja caso da realização do exame criminológico, ele fundamente. Até porque a Constituição Federal já determina que as decisões deverão ser rigorosamente fundamentadas. Então, na verdade, se ele fundamentar, ele pode pedir exame criminológico? Sim. Então, essa não está correta. A alternativa correta é a letra B de bola. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa foi exigida no 30º exame de ordem unificado. Também fala sobre execução da pena. Enquanto cumpria a pena em regime fechado, Antônio trabalhava na unidade prisional de maneira regular. Após progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino à distância, devidamente certificada pelas autoridades educacionais. Com a obtenção do livramento condicional, passou a frequentar curso de educação profissional. Ocorre que havia contra Antônio procedimento administrativo disciplinar em que se investigava a prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo, após a observância de todas as formalidades legais, reconhecida a prática da falta grave. Preocupado, Antônio procura seu advogado para esclarecimentos sobre o tempo de pena que poderá ser remido e as consequências do reconhecimento da falta grave. Considerando as informações narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que, olha só, quero explicar para vocês de uma forma mais pormenorizada. Esse sujeito, ele estava no regime semiaberto, houve, em tese, uma prática de falta grave durante o cumprimento da pena no regime semiaberto e foi instaurado o procedimento administrativo disciplinar. É assim que se apura dentro do sistema prisional toda e qualquer falta, seja ela grave ou leve, dentro do estabelecimento prisional. Lembrando que se isso prejudicar o comportamento dele e tudo mais, pode prejudicar a progressão da pena no requisito subjetivo. Vocês lembram disso? Falamos já no comecinho. Requisito objetivo, ok. Deu o lapso temporal? Tudo bem. Requisito subjetivo, foi condenado. Não pode progredir. Então tem várias implicações, tá certo? Não só na questão interna dos estabelecimentos prisionais, mas também na hora de progredir de regime. Ok. Nesse caso, ele progrediu, ele estava no semiaberto, o processo disciplinar estava caminhando, tramitando, mas nesse meio tempo, como não tinha decisão definitiva, ele progrediu para o regime aberto e começou a estudar ainda. Ele começou a estudar. E vocês sabem
se não sabem, fiquem sabendo a partir de já, que os estudos, nós faremos a leitura agora da LEP, os estudos, assim como o trabalho, eles podem remir a pena, ou seja, depois de alguns dias trabalhados ou de algum período de estudo, será abatido dos dias de cumprimento da pena. E foi isso que ele fez, ele saiu, ele já estava estudando por uma instituição regulamentada, e no enunciado fez questão de trazer essa informação, ok? E aí, quando ele estava tudo certo lá fora, saiu o resultado do procedimento administrativo dele dentro da cadeia, do sistema penitenciário, e ele foi condenado por falta grave, ok? Essa é a questão. Vamos voltar para o nosso material. E ele não se conforma e coloca aqui. Letra A. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Letra A. O trabalho na unidade prisional e o estudo durante cumprimento de pena em regime semiaberto justificam a remissão da pena, mas não o curso frequentado durante o livramento condicional, sendo certo que a falta grave permita perda de parte dos dias remidos. Vamos ver, antes de qualquer coisa, o que diz a lei nesse sentido. Primeiro eu quero fazer a leitura do artigo 126 com vocês, da LEP. Diz assim: o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Ou seja, quem trabalha ou estuda no regime fechado ou semiaberto pode remir? Pode. Então, isso daqui já ficou esclarecido, a letra A já tem aí uma incoerência, tá certo? Aqui embaixo fala das questões de como será feito esses cálculos, né? Eu quero ler com vocês aqui. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, ele pode sim utilizar para remir a questão desde que ensino regular, por isso que o enunciado, inclusive, trouxe essa informação, tá certo? E aí, por fim, o artigo 127, que traz a questão tratada exatamente no nosso enunciado. Artigo 127 da LEP. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Certo? Ou seja, o juiz pode, com certeza, mas vamos ver como está disposto na alternativa. Lá. O trabalho na unidade prisional, eu estudo durante o cumprimento em regime semiaberto, justifica a remissão da pena. Ok, a gente já leu que sim. Mas não o curso frequentado durante o livramento condicional. Não está correta, nós acabamos de ler que inclusive no livramento condicional. Lembram disso? Acabamos de ler. Então, está errado. Letra B. O trabalho, somente quando realizado nesse regime fechado ou semiaberto, justifica a remissão de pena. Ok, até aqui está correto de acordo com o que nós lemos. Mas o estudo à distância e a frequência ao curso poderão gerar remissão mesmo no regime aberto ou durante o livramento condicional. Ok, tá certo, acabamos de ler isso também. Podendo a punição por falta grave gerar perda de parte dos dias remidos. Sim, até 1/3, recontando do dia na infração. Não foi isso que nós acabamos de ler? Então a letra B está correta. A questão anterior foi letra B e esta também a letra B. Por desencargo de consciência, vamos ler as demais. Letra C. O reconhecimento de falta grave não permite a perda dos dias remidos. Já vamos parar por aqui, porque acabamos de ler artigo 127 que sim, pode gerar perda dos dias remidos.
E letra D, o tempo remido exclusivamente com o trabalho de regime fechado, mas não com o estudo, será computado como pena cumprida para todos os efeitos, mas dentro da falta grave poderá haver a perda de todos os dias remidos. Não, nós já vimos que até 1/3 o juiz pode tirar esse benefício dele, tá certo? A perda de até 1/3, tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito da matéria de legislação penal especial, aliás, legislação penal especial na LEP, legislação, lei de execução penal para quem está cumprindo pena, beleza? Recomendo a leitura, vocês verificaram que nós respondemos essas questões única e exclusivamente lendo exatamente o artigo. Essa é uma característica da prova que você vai fazer dia 7 de março. Vai exigir de você um vasto conhecimento da lei seca, da letra da lei. Em vídeos anteriores eu já recomendei e quero reiterar. Pega firme na leitura diária de lei seca, beleza? Bom sucesso para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.